Teoria crítica é o nome dado à produção dos pensadores que pertenceram ao Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, que foi fundado na década de 1920 na Alemanha, conhecido dentro da história da filosofia como Escola de Frankfurt. A gente pode destacar entre os seus membros nomes como Max Horkheimer, Walter Benjamin, Jürgen Habermas, Theodor Adorno, Herbert Marcuse. Sobre os dois últimos vamos falar com um pouco mais de detalhe daqui a pouco. A abordagem da Escola de Frankfurt era multidisciplinar e investigou campos como a economia, psicologia e psicanálise, história e antropologia, por exemplo. Os dois principais pilares teóricos das reflexões da teoria crítica foram a teoria marxista e a teoria freudiana, além da influência de Kant, Hegel, Max Weber e outros. A teoria crítica proposta por esses pensadores é oposta à teoria tradicional e ela toma a própria sociedade como objeto de reflexão e rejeita a ideia de que a produção cultural é completamente independente da ordem social que está em vigor. Entre os temas mais investigados estão a perda do caráter revolucionário da classe operária, do proletariado, as características culturais e econômicas do capitalismo avançado, do capitalismo do século XX, o psiquismo das pessoas no contexto desse capitalismo do século XX, a indústria cultural, o caráter emancipatório e revolucionário da arte, a racionalidade instrumental, entre outros. Para a teoria crítica, a razão iluminista, que tinha como objetivo emancipar os indivíduos, libertar os indivíduos das condições opressoras do passado, promover progresso social, apesar desses objetivos, a razão iluminista acabou contribuindo para a dominação das pessoas justamente por causa do desenvolvimento tecnológico industrial que ela possibilitou. O avanço tecnológico está a serviço da reprodução da lógica capitalista, tanto na produção quanto no consumo e no lazer, de acordo com a Escola de Frankfurt. A partir da Idade Moderna, os aspectos controladores, os aspectos instrumentais da razão foram reforçados. E esse controle se dá tanto com relação à natureza quanto ao próprio ser humano. A razão vai perdendo assim todos os elementos que ela tem de crítica e passa a ser um mero instrumento de dominação, de controle, de interferência na realidade para se atingir determinados fins e fins que estão alinhados com a manutenção do sistema capitalista avançado. Então, uma razão que serve de instrumento, de ferramenta para manter as coisas como estão. E os aspectos críticos, utópicos dessa razão, aspectos que muitas vezes não têm uma aplicação prática imediata, vão sendo colocados em segundo plano até serem completamente desvalorizados. A sociedade de massa e a indústria cultural também são dois temas recorrentes para a Escola de Frankfurt. A sociedade de massa é o nome que a teoria crítica dá à sociedade do século XX, sociedade na qual a produção, o consumo e o lazer estão massificados, são feitos e consumidos em larga escala. Essa sociedade busca uniformizar as opiniões, uniformizar os gostos de acordo com a ideologia dominante e deslegitima todas as críticas, absorve as alternativas ao sistema atual. Já a indústria cultural foi um termo criado por Adorno e Horkheimer para se referir à indústria da diversão, do entretenimento de massa. TV, cinema, rádio, revistas do século XX. O que a indústria cultural faz é homogeneizar, massificar os comportamentos e as consciências das pessoas. A arte e os bens culturais se transformam em mercadorias, em objetos de negócio, de transação comercial, que são submetidos às leis do mercado, cujo objetivo é obter lucro, submete-se à lógica industrial. O objetivo da indústria cultural é agradar o público e vender as obras. Assim, a indústria cultural acaba oferecendo produtos muito parecidos e promove esses produtos até nos cansar. Vamos falar com mais detalhe sobre esses dois conceitos
agora quando a gente vai focar em dois desses pensadores, o Herbert Marcuse e o Theodor Adorno. O Herbert Marcuse foi um filósofo alemão, ele foi orientado por outro filósofo chamado Martin Heidegger, trabalhou no Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt a partir dos anos 30, emigrou para os Estados Unidos, vários pensadores da escola de Frankfurt, da teoria crítica, tinham ascendência judia, então tiveram problemas com o governo nazista e precisaram se esconder, precisaram fugir da repressão e da possível perseguição e até morte pelo nazismo. O Herbert Marcuse também foi um desses pensadores que precisou sair da Alemanha. Então ele emigra para os Estados Unidos e se torna cidadão desse país em 1940. Ele chegou a trabalhar para o governo norte-americano, analisando relatórios de espionagem até o início dos anos 50 e depois continua trabalhando nos Estados Unidos, em universidades e tal. Duas das obras do Marcuse, Eros e Civilização, que é de 1955, e O Homem Unidimensional, que é de 64, tiveram bastante impacto nos movimentos estudantis do final dos anos 1960, movimentos que o Herbert Marcuse apoiava abertamente. Outras obras do Herbert Marcuse que a gente pode destacar são Um Ensaio sobre a Libertação, de 69, Contra a Revolução e Revolta, de 72, e A Dimensão Estética, de 77. Uma das ideias com as quais o Herbert Marcuse trabalhava era a ideia de enfraquecimento da crítica, que tem tudo a ver com a razão instrumental. A classe trabalhadora, segundo Marcuse, foi sendo aos poucos integrada ao capitalismo e deixando de ser a classe revolucionária que Marx havia teorizado. Então, de agentes da mudança, eles se tornam promotores dos ideais estabelecidos. A meta para a classe trabalhadora passa a não ser revolucionar, colocar um fim ao sistema capitalista, mas sim melhorar de vida, ter condições melhores dentro do próprio sistema capitalista. Então, em lugar de se unir para mudar o sistema, o que acontece é uma classe que se une para buscar melhores direitos, melhores condições de trabalho dentro do próprio sistema. E as aspirações e os desejos dessa classe são aspirações e desejos de consumo, de posses, e não de mudança completa de estilo de vida. Outras características que o Herbert Marcuse destacava no sistema capitalista do século XX era a questão da não-liberdade e das falsas necessidades. Todos os elementos que ele buscava identificar como empecilhos, obstáculos para a mudança efetiva do sistema econômico. Então, o sistema capitalista ele criou essa ideia de liberdade, de empreendimento, que deu para os trabalhadores que estavam acostumados, as trabalhadoras que estavam acostumados até na Idade Média, no modelo medieval, a ficar preso a um empregador, deu aos trabalhadores e trabalhadoras a liberdade de buscar emprego, de sair dos seus vínculos compulsórios com esses empregadores do modelo medieval. Mas, por outro lado, colocou a maior parte das pessoas numa situação muito precária, de trabalho em condição ruim, com poucas garantias. A Revolução Industrial promete uma economia em que as pessoas estariam livres para escolher sua própria vida, mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Essa liberdade se torna uma liberdade, entre aspas, de escolher produtos, de escolher como se alimentar, escolher moda, escolher o lazer que vai usufruir, em alguma escala, escolher o trabalho, escolher a moradia, mais do que a possibilidade de escolher outras formas de viver, formas não capitalistas de viver, por exemplo. Então, ao contrário do que parece, as pessoas não são livres, nem na civilização industrial avançada. E por Marcuse, todas essas sociedades elas têm traços importantes de regimes totalitários. Então, por Marcuse, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética eram regimes autoritários, cada um à sua maneira. E o pior é que as pessoas não estão cientes, no caso de sociedades totalitárias como o que seria o modelo capitalista avançado dos Estados Unidos, é que as pessoas não estariam nem cientes da manipulação e da opressão que sofrem porque estão
completamente acostumadas e internalizaram completamente os valores que estão estabelecidos. Uma das principais ferramentas dessa manipulação é criar nas pessoas falsas necessidades que só o sistema atual pode satisfazer. Então, essas falsas necessidades são artificiais e, no fundo, não podem ser satisfeitas. A propaganda e a publicidade são as principais responsáveis por difundir essas necessidades falsas e prometer que o consumo vai trazer felicidade para nós. Então, a gente fica buscando, no consumo de produtos, satisfazer a necessidade de ter aquele objeto, de usar determinada roupa, de ter certo produto. E quando a gente tem em mãos esse produto, a gente percebe que não resolveu nada e a gente parte para o próximo consumo, parte para o próximo produto. O discurso que predomina é de que o indivíduo é a coisa mais importante, as necessidades individuais são as coisas mais importantes que existem, mas na verdade o que acontece é o contrário. As necessidades sociais de segurança no emprego, de ter um bom padrão de vida, etc., todas essas necessidades sociais são traduzidas em necessidades individuais, estar empregado para poder consumir. Tudo é individualizado, não tem nenhuma consciência de grupo ou de classe e a revolta coletiva contra o sistema enfraquece. E essa revolta também se enfraquece por causa de um fenômeno que o Marcuse chama de sociedade unidimensional. Está ficando cada vez mais difícil propor alternativas e criticar a realidade estabelecida. Antes, Marcuse vai dizer que tinha uma lacuna, que tinha um espaço ali, uma diferença entre a cultura, a arte, a ciência, a filosofia e a realidade. A cultura, segundo Marcuse, representava potenciais que a realidade não realizava, outros caminhos possíveis, aquilo que não estava conquistado. Mas o sistema foi se desenvolvendo e parece incluir todos os estilos de vida, todas as possibilidades, todos os produtos, né? Liberdade de consumir, de ser. E aí, tudo que é desviante é tratado como um problema para ser resolvido com as ferramentas à disposição, ou com o tempo acaba sendo absorvido e transformado também em mercadoria, transformado também em algo que faz parte do sistema, como por exemplo o movimento hippie, que tinha várias propostas anti-sistema e atualmente é o nome de peças de vestuário, uma cultura que foi absorvida pela sociedade unidimensional. A arte, então, não representaria mais a negação da realidade estabelecida, não representaria potencial não realizado, a natureza inconquistada, a resistência do indivíduo à massificação. A arte agora seria parte da cultura de massa e, por isso, traz conforto, descanso, relaxamento e conformismo às pessoas. Na cultura unidimensional não tem outro mundo, não tem outra forma de viver, é só isso aqui que tem mesmo. E o máximo que você pode tentar fazer é melhorar dentro dessas regras, mas não propor outras regras. Por isso tem uma dimensão só, é só isso aqui. É uma cultura, então, homogeneizada. Aparentemente, as diferenças entre as classes, essa diferença desaparece. O conflito de classes, então, desaparece. E os controles sociais são internalizados pelas pessoas. Assim, todo ímpeto de mudança acaba ficando fraco ou desaparecendo. Mas o Marcuse buscava identificar a sobrevivência da crítica e a negação da realidade estabelecida opressora em diferentes manifestações culturais que estavam acontecendo no século XX. Então ele dá atenção aos movimentos estudantis, né, a juventude, às vanguardas artísticas com linguagens artísticas diferentes que buscavam romper com a arte massificada, mesmo um retorno uma busca na grande arte burguesa, como ele falava, daqueles elementos, né, que faziam com que a cultura se tornasse distante da realidade, por isso podendo apontar para novos caminhos, o movimento negro, o movimento feminino, os movimentos feministas, as músicas de protesto. Então, Marcuse buscava identificar ainda em certas manifestações culturais a sobrevivência da crítica. Então, a crítica ainda existia, apesar de muito sufocada, de muito combatida por esse sistema, por essa sociedade unidimensional. Theodor Adorno também foi um filósofo alemão, foi crítico de música, autor também de obras musicais, trabalhou também no Instituto de Pesquisa Social
e, para fugir da perseguição nazista, sai da Alemanha e fixa residência nos Estados Unidos no final dos anos 30 e volta a residir na Alemanha em 1953. Com o colega e fundador do Instituto, o Max Horkheimer, ele publicou a obra Dialética do Esclarecimento em 1947. Outras obras do Adorno foram Filosofia da Nova Música, de 1949, A Personalidade Autoritária, de 1950, e Teoria Estética, que é uma obra póstuma dele, de 1970. A análise da indústria cultural teve um lugar muito importante na filosofia do Adorno, e Adorno considerava que a indústria cultural era um dos mecanismos de alienação no sistema capitalista e também de enfraquecimento das forças, dos impulsos revolucionários, né, dos impulsos contra o sistema. Para o Adorno, a indústria cultural ela é importante para a manutenção do sistema porque ela satisfaz, de uma forma ilusória, duas necessidades que os trabalhadoras têm e que o trabalho capitalista não consegue satisfazer pela maneira como ele se organiza. A necessidade de ter uma identidade individual valorizada e a necessidade de fazer parte da coletividade. A indústria cultural trata os bens culturais como mercadorias e cria a ilusão de diversidade de produtos e de liberdade de escolhas dentro desse grande mercado, que é o mercado cultural. O que a indústria cultural vai acabar fazendo, então, para cumprir essa manutenção, essa função de colaborar para a manutenção do sistema capitalista, criando necessidades artificiais, criando vínculos sociais em torno desse consumo, é justamente isso. Ela cria necessidades artificiais e cria vínculos sociais em torno desse consumo. Ela promove o relaxamento, promove o descanso do trabalho repetitivo e penoso e alienado para revigorar os indivíduos para que eles voltem a trabalhar na segunda-feira, né? Graças a Deus é sexta-feira, chegou o final de semana, sextou, descansa sábado, descansa domingo, segunda-feira volta para o mesmo trabalho revigorado. Ela também ajuda a manutenção do sistema capitalista porque reforça imagens estereotipadas e conservadoras, ou seja, as noções da ideologia predominante e que são mais facilmente acessadas por todo mundo. Ela faz isso também ao reprimir e diminuir a imaginação, porque oferece cultura, na visão do Adorno, sem esforço nenhum, é fácil de consumir, você não precisa ter nenhuma ação, é um consumo passivo. Também ao contaminar, ao encher o ócio, os momentos de descanso, né, com elementos da lógica industrial, mecanizada do trabalho, e ao tratar a cultura como uma mercadoria. Fazendo tudo isso, a indústria cultural contribui para a manutenção do sistema capitalista. A principal característica da mercadoria cultural para Adorno é o fato dela ser padronizada, tanto na produção quanto no consumo. Então a gente produz mercadorias padronizadas e consome essas mercadorias também de forma padronizada. Os padrões se desenvolvem pela competição dos produtos no mercado, então quando surge um sucesso, várias obras passam a imitar aquele sucesso, e aí os padrões vão se estabelecendo, vão se fixando, e quem não segue as regras completamente acaba sendo excluído do jogo. As mercadorias culturais precisam atender a duas demandas, a duas necessidades. Primeiro, elas têm que oferecer estímulos que chamem a atenção do consumidor, né, que destaquem essa mercadoria ali diante daquele tanto de opção que aparece para o consumidor. E, em segundo lugar, o material tem que ser reconhecido como parte do mundo da arte. Então, ele tem que ser idêntico às outras coisas também. Então, é um desafio para a indústria cultural oferecer algo que seja igual, ao mesmo tempo seja diferente. Por isso que pequenas novidades são aceitas na indústria cultural, porque essas pequenas novidades ajudam a ocultar a padronização e também ajudam a destacar os produtos, a quebrar a monotonia dos produtos. A indústria cultural vai então promover as obras e os artistas individualmente, as celebridades, né, criando rótulos para que os consumidores possam diferenciar um artista, uma banda, um diretor, uma franquia de filmes, diferenciar umas das outras. A indústria cultural, então, para dar relevância para os produtos e incentivar o consumo dos produtos,
ela lança mão de alguns artifícios, né, criando uma identificação ilusória entre os consumidores e a mercadoria cultural. A promoção, a divulgação é um desses artifícios. Repetir incessantemente aquele produto, apresentar incessantemente o produto para o público consumidor. Isso faz com que a resistência inicial a coisas que são completamente parecidas, né? Tipo, por que eu vou prestar atenção nisso? É a mesma coisa de sempre. É quebrar essa resistência. A repetição acaba dando ao produto uma importância psicológica, ou seja, se está aparecendo é porque é importante. Força a recordação, porque a gente usa a memória, né, para conectar todas essas experiências repetitivas, e impõe o material cultural como relevante, porque olha, está aparecendo na televisão, está aparecendo no rádio, está aparecendo na mídia impressa, então é porque é relevante, então deve ser importante. E aí a padronização acaba se completando. Qualquer mercadoria, na visão do Adorno, pode ser um sucesso desde que ela seja apoiada por essas instâncias de promoção. E os hábitos de consumo também acabam girando em torno desse reconhecimento que a repetição promove. Seria necessário apenas repetir alguma coisa até que essa coisa seja reconhecida e depois de ser reconhecida ela é aceita como obra de arte que merece ser consumida. Outros recursos também, né, que são usados, outro recurso que é usado pela indústria cultural para facilitar o consumo, para que as obras não sofram resistência dos consumidores, é simplificar, destacar só aquelas características bem-sucedidas, né, das obras, e o que acaba fazendo com que, na visão do Adorno, elas fiquem infantilizadas. E aí você vai tratar os adultos como crianças para que eles relaxem dessa vida adulta tão atribulada, tão ocupada e tão opressiva. No caso da música, por exemplo, essa linguagem infantil acaba também simulando uma inferioridade das produtoras, das promotoras da música e um domínio dos ouvintes sobre o material musical, ou seja, é infantil, eu sou adulto, eu domino, e não o contrário, que é verdade, né? As pessoas, os consumidores são, na verdade, dominados pela cultura massificada, mas isso fica aí oculto, fica falsificado nessa relação, porque parece que é o consumidor que domina, mas na verdade ele é dominado. Mas uma característica desse processo todo de consumo, de produção, levou Adorno a acreditar que tem uma esperança, tem uma luz no fim do túnel. Acreditar que a aceitação e o consumo dessa mercadoria musical ela não se dá de uma forma totalmente passiva pelas pessoas. E que característica é essa? O que ele chamava de ambivalência dos hábitos de consumo. Os hábitos de consumo tinham ali uma característica de ser algo agradável, mas também de ser algo desagradável. Como assim? Gostar de um determinado sucesso, gostar de um determinado artista, está sempre a um passo, segundo Adorno, de degenerar em fúria, em ressentimento, em agressividade. Por quê? Como a mercadoria ela é aceita pelas pessoas e ela é curtida pelas pessoas por causa de uma imposição que é feita pelas agências de promoção, pela televisão, pelo rádio, etc., porque os consumidores sentem no fundo que estão sendo enganados pela indústria cultural, assim que essa pressão some, assim que essas agências param de promover, param de falar daquilo, ou seja, quando passa a moda, pode surgir um rancor. Quantos de nós não temos vergonha ou achamos ruim lembrar de algo que a gente gostava, ou quando estávamos no início da adolescência, ou mesmo na adolescência, na infância, tipo, como é que eu podia gostar daquilo, como é que eu gostei disso? Talvez seja aí uma ilustração do que o Adorno está querendo dizer. Para ele, isso é um sinal de que os consumidores, as consumidoras, precisam transformar essas ordens externas de consuma, curta, veja, goste, essas ordens que são externas, são dadas de fora para dentro, em ordens internas, né? em um impulso interno de gostar, de ouvir, de consumir aquilo. O público tem que se forçar a aceitar, tem que ter uma energia envolvida aqui. E aí o Adorno diz que essa mesma energia que é usada que é mobilizada para gostar, para se adequar à indústria cultural, também poderia ser usada para resistir à indústria cultural. E é por isso que ele defende a importância de se refletir sobre o consumo para que as pessoas possam, tendo consciência disso, resistir
ao consumo da indústria, imposto pela indústria cultural.